Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de agosto de 2025, são 9 horas da manhã. A operação do Ministério da Justiça, na qual o governo de São Paulo tentou tirar uma lasquinha, vem sendo preparada já há bastante tempo, já desde o ano passado, quando, inclusive, prendeu um membro do PCC, um militar, um policial militar, que era intimamente ligado a Tarcísio de Freitas e, ao mesmo tempo, ainda neste ano, novamente o PCC aparece muito ligado ao Tarcísio de Freitas, tendo sido, inclusive, o terceiro maior doador da campanha de Tarcísio de Freitas na eleição de 2022 e teve, inclusive, participação na eleição de Ricardo Nunes, na reeleição de Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Então, nesta reportagem aqui, eu vou mostrar para você as ligações do governador de São Paulo com o PCC, que nessa operação, conduzida pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério Público de São Paulo, que não tem nada que ver com o governo de São Paulo, fez uma ofensiva, empreendeu uma ofensiva que revela, explica à perfeição por que é que a Faria Lima odeia tanto o governo Lula. Porque a Faria Lima, que inclusive é cantada em verso e prosa pela grande mídia, o que também é muito suspeito, tem ligações com o crime organizado. E isso vai ter desdobramentos muito intensos no ano que vem. Se essa gente pensa que vai conseguir escapar dessa, distorcendo os fatos e tentando assumir o mérito por uma investigação que pertence a um plano engendrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, e colocado em prática, está muito enganada. Vamos ver as informações. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Ou melhor, Faria Limer. Hoje conheci essa nova modalidade de brasileiro. Se vestem iguais, tomam café sem açúcar e usam colete independente da temperatura. O Faria Limer também tem língua própria. Às vezes, até fala alguma coisa em português no meio do inglês. E agora, até conjuga o verbo inglês em português. Já falei com o Stag para buscar Conference Room, mais pra gente alinhar o budget com o board. Tradução: alguém vai ser demitido. O Faria Limer gosta de beach tênis. Ou seja, ele tirou o tênis da quadra para colocar na praia e agora tirou da praia para colocar numa outra quadra. Meizinho, eu até gosto de jogar na praia, mas se tiver uma areia aqui não gruda, minha podola agradece. Também tem o surf na piscina. Ele tirou o surf do mar para colocar ele numa outra quadra. Ou melhor, um quarteirão. Cara, eu sou muito de água salgada, mas agora a gente tá entrando no lance mais doce. E muito provavelmente vão colocar sal na água doce para ela ficar salgada novamente. Preciso também falar das bebidas, mas não caberia num vídeo só. Um vídeo publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, sobre o Pix, viralizou nas redes sociais e, em um período de 24 horas, ultrapassou a marca de 120 milhões de visualizações no Instagram. O vídeo gerou boatos infundados de taxação, mas o governo já desmentiu quaisquer mudanças no sistema. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência,
as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. Alguns dos nomes de pessoas físicas mais relevantes na investigação do Ministério da Justiça, que se valeu de colaboração do MP de São Paulo e de ajuda operacional da PM paulista na operação, é o que importa, pois empresas não roubam, quem rouba são seus donos. Vamos aos nomes. Mohamed Hussein Murad, apontado como líder ou epicentro do esquema criminoso envolvendo o PCC no setor de combustíveis, com alegações de fraudes fiscais, fraudes contábeis, estelionato, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito superior a 8,4 bilhões. Utilizava fundos de investimentos para ocultar bens e titularidades em empresas, usinas, veículos e imóveis. Walter Martins Ferreira III, sócio da REAG Investimentos, acusado de ocultar o verdadeiro beneficiário do fundo Location, administrado pela empresa. Renan Cepeda Gonçalves, listado como alvo da operação, sem detalhes adicionais sobre o papel ou alegações. Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, co-líder do esquema ao lado de Mohamed Hussein Murad, com alegações de movimentações financeiras ilícitas, enriquecimento ilícito e lavagem de capitais superior a 8,4 bilhões, utilizava gestoras e fundos para lavar dinheiro e ocultar bens de empresas de fachada e laranjas. Renato Steinle de Camargo, diretor administrativo das empresas Cobap e Aster, considerado testa de ferro para os verdadeiros líderes do grupo cotista do fundo Location, administrada pela REAG Investimentos, notificado ao COAF por depósitos de 54 milhões, incompatíveis com seu patrimônio, com 45 milhões rastreados à conta de Mohamed Murad, alegações de envolvimento em sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Imad Abdallah Murad, diretor da GCX, controladora de 103 postos de combustíveis, e da GT Formuladora, primo de Mohamed Hussein Murad. José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão, suspeito de atuar como financiador de tráfico de drogas e lavagem de recursos relacionados com participação em redes de postos de combustíveis, laços fortes com o PCC. Ricardo Romano, considerado figura-chave na lavagem de dinheiro ligada às empresas de Mohamed Hussein Murad, alegações de criar declarações fiscais falsas para justificar a aquisição de postos e transações tributárias,
declarou 21.650.000 em espécie em 2018, sem origem clara. Marcelo Dias de Moraes, listado como alvo da operação, sem detalhes adicionais sobre o papel ou alegações. E Camila Cristina de Moura Silva, não mencionada em nenhuma das matérias analisadas, mas há duas figuras muito importantes nessa história. Uma delas é o capitão Diogo Costa Cangerana, preso em 2024 durante uma operação da Polícia Federal que iniciou as investigações contra fintechs ligadas ao primeiro comando da capital. Ele esteve em ao menos 25 comitivas do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nos últimos anos. Cangerana é suspeito de atuar na abertura de contas que seriam usadas para lavar dinheiro do crime por meio de instituições financeiras. Outra é a pecuarista Maribel Schmitz Golim, investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC e mencionada em contextos recentes relacionados a carbono oculto, foi a sexta maior doadora individual da campanha de Tarcísio em 2022. Doou R$500 mil. Ela é citada em relatórios da PF por movimentar 1,4 bilhão de reais em esquemas ligados ao PCC com laços a um mega traficante, William Amaral de Oliveira. E o PCC seria, segundo Tarcísio, petista ou psolista, não é? Porque estaria ligado ao Boulos. Agora a gente vê quem é ligado ao quê. Bom, aqui está o perigoso, né? O tal Mohamed Hussein Muradi. O sujeito parece ser um dos cabeças do movimento. Aqui está ele, dá para ver melhor aqui, não é? Ele se apresenta como empresário e investidor que acredita na potência do trabalho, da disciplina e do comprometimento como caminho para o alcance de resultados sólidos. No mercado de transporte, aprendemos a desconfiar dos atalhos, valorizando a estabilidade e a segurança, metáfora que considero imprescindível na gestão dos negócios. Respeito, gratidão, lealdade e senso de propósito nas lideranças e suas equipes. Acredito que empresas carecem manter vivo o pacto da sustentabilidade e responsabilidade social, sem que isso afaste o propósito individual. E aí tem toda uma outra historinha aí, mas o fato é que esse sujeito só faltou dizer que é cidadão, pátria, família, né, etc. Mas o fato é que o mais novo escândalo da praça, segundo o colunista Ricardo Noblat, é a aliança da direita com o PCC. Tudo no mesmo saco, empresários, banqueiros, políticos e chefes do crime organizado. Diz ele, a direita é má porque só defende seus interesses imediatos. A extrema-direita é muito mais porque, além dos seus, defende também os interesses do crime organizado do qual é sócia. Essa parceria se dá onde as transgressões ocorrem com mais facilidade. A Operação Carbono Oculto alcança empresários, distribuidores de combustíveis, operadores financeiros, chefões do PCC e líderes de partidos do amplo espectro da direita. É o que já se sabe a partir do material coletado na fase preliminar. Muito mais se saberá quando forem analisados pelos peritos. Não há data marcada sequer prevista para o término da operação. Ela poderá durar tanto ou mais que os inquéritos comandados por Moraes no Supremo. No manuseio de caixinha de lenços de papel, você puxa um e o próximo logo se oferece. É assim com os inquéritos judiciais, a não ser que esbarrem em um obstáculo intransponível. Os políticos não só sabem o que fizeram no verão passado e nos verões anteriores. Daí a tentativa, por hora, fracassada de aprovar o pacote de impunidade que os blindaria. E aí uma das fake news, que é a mais mentirosa da história, pela propagação de autoria do Nicolas Ferreira, sugeriu que o governo taxaria o Pix e isso foi usado pelo PCC. Vale investigar o Nicolas também, né?
Essa operação Carbono Oculto mirou 350 pessoas e empresas ligadas ao PCC. Uma mega operação com 1.400 agentes cumpriu na quinta-feira, ontem, mandados de busca e apreensão e de prisão em 8 estados contra o PCC, o primeiro comando da capital. A ação mira a sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Considerada a maior operação contra o crime organizado da história do país, a Operação Carbono Oculto mira 350 pessoas. Bom, aí você tem os Faria Limers envolvidos em tudo isso. Parece algum filme, né, alguma ficção, mas é verdade. Essa gente se veste assim. Você vê todo mundo vestido, eles não estão uniformizados. Cada um escolhe o mesmo padrão, quase sempre de sapatênis, com roupa social, e assim vai, né? O fato é que eles têm os olerites mais altos da cidade e trabalham nas maiores empresas, onde o metro quadrado mais disputado, a via torna-se símbolo de riqueza. E, na verdade, a Faria Lima se encontrou com o PCC. Investidores consultados dizem que já ouviam boatos sobre relação do mercado financeiro com o crime organizado. A Faria Lima, endereço símbolo do mercado financeiro brasileiro, cruzou com o primeiro comando da capital, o PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Entre os prédios espelhados e cafés movimentados que marcam o ritmo da região da Faria Lima, em São Paulo, a rotina deu lugar à presença de agentes federais que investigam o suposto envolvimento de profissionais da elite financeira com o crime organizado. São esses, minha amiga, meu amigo, que odeiam o PT e que são bolsonaristas até o talo. Entre as companhias citadas pela PF no âmbito das investigações estão a Real, a REAG, o Banco Genial, Trust, Buriti, Alto Invest, Libertas Asset, atual distribuidora de títulos e valores imobiliários, Banvox, distribuidora de títulos e valores, Banco Master, Brasil Especial Opportunities e BFL. É só gente graudíssima. É o topo do crime organizado que, como bem disse o Ricardo Lewandowski e o Haddad bem disseram, né, já pegamos a cabeça, agora falta o corpo, né? No mercado, essas casas são associadas a nomes conhecidos do mercado. A REAG é ligada a João Carlos Mansur, veja só. A Genial Investimentos tem como principais sócios Rodolfo Rickert e André Schwartz. A Trust está sob comando de Maurício Antônio Quadrado, que também figura entre os sócios da Banvox. Nossa, é só nome, olha. Quem está um pouco ligado a finanças, a negócios, sabe que são os maiores aí. Olha, eu sempre achei que eles defendiam interesses escusos, sabe? Mas eu não imaginava que isso, escusos assim, imorais, né? Porque egoísmo, ferrar com o pobre para enriquecer mais o rico, mas assim, ligados diretamente ao PCC. Você tem nomes aí de famílias quatrocentonas, você viu os nomes que eu falei, né? Bom, vamos lá. O que se sabe sobre a operação na Faria Lima, que envolve o PCC, a maior operação contra a infiltração do crime organizado, mobilizou 1.400 agentes, e você já viu, né, os nomes. Fintech movimentou 17,7 bilhões, o BK Bank, só como exemplo do tamanho dessa coisa, né? Você tem a REAG Boxer, citadas nas investigações. Essa REAG administrava o Fundo de Investimentos Location. O único cotista do fundo era Renato Steinle de Camargo. Veja os nomes dos caras, né? Segundo as investigações, Renato era um testa de ferro dos empresários Mohamed Hussein Murad e Roberto Augusto Leme da Silva. E são grandes nomes do mercado financeiro, é impressionante. Mas aí a gente esbarra, por exemplo, em um funcionário, né, um segurança de Tarcísio,
que foi preso por em ação contra fintechs do PCC já no ano passado. Essa matéria aqui é de novembro de 2024 e diz que preso por ação contra fintechs do PCC, chefiou segurança de Tarcísio, viajou com ele e ganhou medalha. O oficial trabalha na Casa Militar e foi um dos presos na Operação Taipan, que mirou lavagem bilionária de recursos das fintechs, entre as quais o 2Go Bank, denunciada pelo delator do PCC, aquele que morreu no aeroporto de Guarulhos. A assessoria do governador diz que ele estava lotado no órgão desde 2012. Agora você vê por que é que mataram o sujeito lá no aeroporto mesmo, para dar exemplo, para intimidar, porque as denúncias que ele fez foi contra gente muito graúda, inclusive alguns políticos de extrema-direita aí que governam São Paulo, por exemplo, né? O capitão Diogo Costa Cangerana, da Polícia Militar, foi preso em novembro pela Polícia Federal na Operação Taipan, que era precursora, fazia parte da mesma investigação dessa operação de ontem, carbono alterado, né? E aí você tem também um outro fato. Ele foi preso em ação contra fintechs do PCC e esteve em 25 comitivas de viagem do governador Tarcísio. Ele é suspeito de atuar na abertura de contas usadas para lavar dinheiro para o crime organizado. A assessoria do governador disse na época que o capitão não exerceu funções de assessoria ou ajudância de ordens, limitando-se a atividades da rotina da Polícia Militar. Tá, então vamos ver se ele explica isso aqui. Na mesma investigação de ontem, foi investigada uma doadora da campanha de Tarcísio que é ligadíssima ao PCC. A assessoria do governador diz que ele teve mais de 600 doadores e nega vínculo com o pecuarista que deu 500 mil em 2022. Será possível que alguém dá 500 mil reais, 500 mil reais, R$500 mil a alguém e essa pessoa não faz nem ideia de quem seja? Alguém dispõe de todo esse dinheiro só por simpatia? Uma das principais doadoras da campanha de Tarcísio de Freitas, na eleição de 2022, é investigada pela Polícia Federal do Paraná sob suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A pecuarista Maribel Schmitz Golim, 59 anos, doou 500 mil para a campanha do Tarcísio e é citada pela Polícia Federal em ao menos 4 transferências financeiras com William Barilli Agatti, apontado como integrante do PCC, e um dos principais alvos da Operação Mafiusi, deflagrada em dezembro do ano passado. Todas as operações visando fintechs, é a mesma família de investigações, tá? Em nota, a assessoria de Tarcísio fala que ele teve 600 doadores e ele não lembra porque os 600 doadores, tem gente dando R$100, não é? Agora, alguém que doa 500 mil, né? Se você vê a lista de doadores, você vê que são poucos os que doaram tanto dinheiro assim. Ele não quis nem saber quem era. Então tá, é bom a gente saber que ele aceita dinheiro de qualquer um, né? Uma quantidade dessa. Maribel disse que sua assessoria se manifestaria sobre o caso, mas ninguém retornou. Na verdade, um secretário do Tarcísio visitou a empresa da doadora suspeita de lavagem do PCC. Então não é bem assim, né? Como é que ele manda um secretário visitar essa senhora e ele não sabe quem é ela? Empresária investigada pela PF doou 500 mil para a campanha de Tarcísio. Sexta maior doadora da campanha de Tarcísio, na eleição, Maribel Schmitz Golim é investigada pela PF por lavagem de dinheiro, tudo que foi investigado ontem, né? E quem é essa Maribel Golim? O clã gaúcho que administrou massa falida do Boi Gordo possui 250 mil hectares em 40 regiões do país. A PF investiga essa doadora e a pecuarista foi a sexta maior doadora da campanha dele. Aqui está a ficha dela, né, que você pode ver aqui.
Está aqui, vamos lá. E os agentes da Polícia Federal identificaram o nome de Maribel em 4 transferências financeiras com William Barilha Gatti, denunciado em fevereiro de 23 à 23ª Vara Criminal. Segundo o relatório da PF, Maribel mantinha uma relação próxima com a Gatti e ajudou a lavar o dinheiro. Então aí, você veja, essas pessoas têm uma ligação muito forte com o PCC e tem ligação com o Tarcísio concreta, basicamente é isso, né? Bom, o fato é que o Lindenberg Farias, o incansável Lindenberg Farias, já apresentou requerimento para criar uma CPI sobre ligações do PCC com empresas. Será que vão deixar ele abrir essa investigação? O que você acha? Eu duvido e faço pouco que a direita vai deixar, e sobretudo a extrema-direita, vão deixar abrir essa investigação. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.